Bora lá? Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é quatro coisas, na minha opinião, que destroem a vida do homem. São quatro coisas que eu acho que eu posso falar, né? Que eu vivi, foram experiências empíricas e eu vi pessoas que viveram e se destruíram. Uma das maiores das problemáticas que eu vi acontecer, que eu não, graças a Deus, eu não usei, não curto, foi os entorpecentes. E um amigo meu que andava muito tempo comigo, era colega meu, conheci ele rodando de Uber, um cara presença, um cara bonito de verdade, mas ele era um cara que queria viver nessa vida, né, de entorpecentes, né, cheirar um branquinho, fumar um negocinho, e começou a fazer as coisas totalmente erradas, né? Começou no Uber, né? Não entregava, o cara perdeu um celular, ele não entregava. Pegava a viagem, aí tinha um aplicativo, inventava uma distância e colocava o nome da rua como se fosse a distância para as pequenas coisas erradas, né? E com o tempo ele começou a se acostumar fazendo essas coisas erradas, né? E foi para mais coisas pesadas. E depois eu me afastei dele, porque eu não ando com gente assim, eu não sabia quem ele era ele. Um amigo dele de infância chegou para mim e contou a real, que eu pensei que ele só usava e vi. E ele disse: Ó, negão, sai desse cara, esse cara não só usa, não, ele tá fazendo isso. Aí descobri que ele tava pegando o carro adulterado e tal, parará, fazendo altas coisas erradas. E eu me lembro que antes dele vir a óbito, né? Há uma semana antes ele chegou para mim, começou a conversar comigo e tal, voltou a falar, pediu desculpa e queria que eu alugasse um carro para ele rodar de Uber, vê? E eu disse que eu não tinha condições, ele ficou com raiva e me bloqueou. Depois de uma semana ele desapareceu, foi uma repercussão aqui. Isso aí foi uma repercussão muito grande aqui em Pernambuco, né? Saiu no Bom Dia Pernambuco na época e tal. Isso foi em meados de 2023. Ou foi 2024. Eu acho que vai fazer 3 anos ou é 2 anos. Eu acho que foi em 2023. Em dezembro de 2023, no Natal. Desapareceu, foi fazer uma viagem, a mãe dele vendia. Eu não posso falar muito que vai que. Enfim, a mãe dele vendia produtos e tal. Ele foi entregar um produto que a mãe dele vende e desapareceu. Depois foi encontrado na mata, vocês já sabem como, né? Irreconhecível, queimado, enfim, foi uma tristeza. Fiquei muito triste com aquilo tudo, mas sabia que aquilo ia simplesmente levar ele para isso. E eu dei muito conselho, sabe? Depois dele, depois de tanto eu dar conselho a ele, eu vi que não adianta você dar conselhos para quem não quer escutar. E nunca mais eu dei conselhos. Eu falo aqui no meu canal para vocês, se vocês também quiserem escutar. Se não quiserem, tudo bem. Foi dali que eu disse que não valia a pena eu perder meu tempo, minha energia para ajudar as pessoas que não querem ser ajudadas. Segunda coisa, agora eu tenho perícia no assunto, é a bebida alcoólica. Cara, eu sou da década de 90, nasci em 90, né? Fiz agora, em fevereiro, 36 anos. Eu nunca tive o hábito de bebida. Eu fui criado no lar evangélico. Meu pai e minha mãe, sou batizado na igreja evangélica batista tradicional, não é pentecostal, é a igreja batista tradicional mesmo. Nunca fui esse negócio de Assembleia de Deus, sapatinho de fogo, essas. Enfim, não fui. E não via isso na minha casa. Quando eu fui pro mundão, dos meus 20 anos até, né, os 36, eu fui pra bebida. E você pode falar, por isso que eu digo, é mais da índole da pessoa, porque eu não via na minha casa isso, né? E eu fui procurar uma coisa que eu não vivia. Porque a maioria das pessoas começa a beber porque o pai bebe, porque o tio bebe, porque o pai bebe, a mãe bebe, não sei o que e tal. Na minha casa não tinha isso. Eu fui beber por idiotice minha, para ver o mundo. Tinha acabado um relacionamento que eu gostava muito da minha primeira namorada e disse: agora eu vou ligar o F e vou curtir. E me decepcionei, bebia, não sabia beber, ficava doidão, dormia nos cantos, enfim. Graças a Deus que aquela galera que eu andava falsa nunca me deixou, né, sozinho e tal. Me acolheu, mas fazia vídeo, tirava onda e tal. Eu fui assim, um merda. Bebia, fazia merda, ficava com mulher feia, às vezes doidão e tal. Aquelas coisas que o cara já sabe. Graças a Deus,
não apanhei de ninguém, não fiz merda nesse ponto, mas já bebendo, fui inventar de dirigir carro bebendo com um colega meu e a gente foi apostar a corrida, eu bati no carro dele, à frente do meu carro, enfim, bêbado. Já fiz umas merdas assim que, cara, que merda, meu irmão, que eu não aconselho a ninguém. E quando foi agora em abril, eu tive um relacionamento com uma menina muito passageiro, de um mês e meio. Ela veio no Natal, na Páscoa, passar uns dias aqui, e ela bebia todo dia. E eu comecei a beber todo dia. Aí eu botei na minha cabeça, cara, se eu for beber todo dia, eu vou engordar. Vocês podem ver que eu tava bem inchadão. Eu vou engordar e eu não quero isso, vou ficar mal. E ela bebendo também e tal, direto. Aí depois, quando eu vi que não dava mais certo, ela, mulher parasita, não trabalha, não produz, sem futuro, cheia de vício e tal, umas conversas estranhas, já ficou com não sei quanto, não sei o que e tal. Eu vi, meu irmão, isso não tem futuro não. Deixei ela, quando eu deixei ela, tinha ainda umas seis latão de Eisenberg. Peguei eles, eu bebi tudinho num dia. Vê que loucura, como se fosse, eu me lembro como se fosse hoje, na segunda-feira. Eu disse pra mim, a partir de hoje eu não vou mais beber. Então, graças a Deus, vai fazer agora dia 14 de agosto, 4 meses que eu estou sem beber. Estou sóbrio, estou mais produtivo. Graças a Deus, nesse tempo investi no meu negócio e já estou tendo retorno. Comprei um maquinário agora, né, para minha empresa. É, vai fazer 3 meses ainda. E, cara, nesses 2 meses aí de aprender a mexer, de quebrar cabeça, de se estressar, eu já faturei, né, 5 dígitos só com esse produto, né? Faturando não é lucro, né? É o que eu vendi, enfim. Com os erros e tudo, foi um investimento bom. Coisas que eu não estava me atentando por conta da bebida, preguiça, confortável, me sentindo confortável com o que eu já tinha, o que eu já conquistei, enfim. E depois que eu deixei a bebida, eu fiquei com vontade de ir jogar, ir pro game, trabalhar mais, produzir. Meu negócio era de segunda a sexta, tô abrindo no sábado. Então, cara, minha vida mudou. Tava vendo a minha mãe, conversando com ela, mudou pra melhor a minha vida. Há males que vem para o bem. Então, cara, essas duas coisas, uma que eu vi uma pessoa viver e perder a vida, e essa que eu tava indo para um caminho errado. A terceira coisa é jogo. Cara, aquele cara que joga, que faz uma fezinha, que besteira, um jogo, meu irmão. Eu tive um avô por parte de pai que perdeu tudo por conta de jogo. Por conta disso, meu pai passou fome, meu pai sofreu, meu pai teve dificuldade, meu pai chorou muito por conta de jogos. Ele jogava baralho na época, era poker, essas coisas assim. O cara pegava o dinheiro dele todinho, meu avô, e gastava tudo com bebida, jogo, aposta, e destruiu a vida do meu pai. Então, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Eu era pequeno, eu tinha uns 6, 7 anos, não sei aí, na cidade de vocês, aquelas maquinetas. Também tem muita gente jovem, não vai lembrar. Que você colocava 10 centavos, aí rodava, né? Tinha as bandeiras dos países, enfim, aquelas maquinetas e tal para ganhar dinheiro. Eu fiquei viciado naquilo. E teve um dia que eu me lembro que meu pai me deu um real na época era grana, viu? Peguei um real, dei um real a minha irmã pra gente lanchar na escola. Peguei esse dinheiro e troquei em moeda 10 centavos e fui jogar. E meu pai tinha dito pra mim que se eu jogasse, eu ia apanhar. Minha irmã foi, me caboetou e eu levei uma pisa, como se fosse hoje, ainda me lembro. Chovendo, meu pai chegava do curso que ele fazia à noite com a minha mãe fazia faculdade à noite também, e simplesmente chovendo, eu dei uma de doido, né? Se fingir que estava dormindo. Meu pai não teve boquinha não, puxou meu pé, me deu uma surra de cinturão que eu nunca mais me esqueço, mas foi a melhor surra que eu tive na minha vida. Nunca mais eu quis saber de jogo depois que eu levei essa surra. Então, uma coisa que eu aconselho a você a parar. Pare, meu irmão. Você não vai ganhar, mano. A casa sempre vence. Não caia nessa, não. Eu sou de trade de jogo e os caramba, não sei o que. Não vá não dar desses caras, não.
Enfim, né? Isso aí até meu esporte, né? Eu torço pro esporte. Não tem negócio de outro time, não. Eu só torço pro esporte, enfim. Tá uma merda, eu também tô nem acompanhando mais essa bexiga. Tô tão puto com esse time que só faz empatar e perder. Empata mais do que tudo, enfim. Pra outro, pra outro vídeo falar do meu leão, que infelizmente tá foda. Nem vontade de ir pra ele eu tô. Mas enfim. E a quarta coisa, se você não souber escolher, é mulher, irmão. Puta merda, velho. É o calcanhar daqueles do homem. Se o homem não souber escolher, meu irmão, você vai perder muito dinheiro. Você vai se frustrar, você vai ficar careca, vai perder sua paz. Saiba escolher, irmão. E se você vê que não vale a pena nesse momento escolher, fique só. Nada melhor na sua vida do que sua paz, cara. Eu comentei aqui no canal, ontem eu tinha um date pra ir e eu não fui, cara. Na hora não deu vontade de ir. Fiquei na minha casa, em paz. Tenha esse discernimento, sabe? Dê mais valor a você. Não entre só pela beleza. Beleza é bom, não vou mentir. Eu sinto, acho que todos nós sentimos, né? Tesão pela mulher gostosa, bonita. Mas não é só isso. A mulher tem que ter alguma coisa para oferecer fora isso, irmão. A mulher tem que ter uma inteligência, saber falar português pelo menos, né? Saber ter sinapse, né? Concatenar as ideias, trabalhar. Mulher que é improdutiva, não faz nada, é um peso só para tu gastar, fazer unha, fazer não sei o que, coisas fúteis, entendeu? Bebida, farra. E outra coisa, cuidado, escolha a mulher que não bebe, escolha a mulher sem vícios, escolha a mulher sem filhos. Porque, irmão, você vai ter problemas. Tô dizendo a você, você tá falando com um cara que já se relacionou com várias mulheres. Meu irmão, eu já me relacionei com muitas mulheres. Não foi poucas não, foi muitas mulheres que já passaram na minha cama. Já conversei, e depois quando você transa, altas ideias, você troca ideia com várias e tal. Entendeu? E tenha cuidado, cara. Tenha cuidado porque isso pode destruir de fato a sua vida se você não souber. Então, são essas quatro coisas que são esses quatro vícios que podem destruir a vida do homem. E que se eu fosse você, eu evitava ou pensava duas, três vezes antes de entrar. Tô questionando, tem cara que sabe beber a cervejinha dele véia, tomar o whiskyzinho dele, massa. Eu, Mauro Moraes, não sei. Eu bebo avacalhando. Eu bebo avacalhando. Então eu vi que pra mim não dava. Aí bebo avacalhando, aí às vezes tava dormindo com a nega sem meião, aí tava. Até os vídeos tava fazendo, né? Podia ter um boneco, uma doença, enfim, graças a Deus estou limpo, não tem nada, mas assim, vacilando, né? Então tenham cuidado para vocês não terem problemas. Pensem muito antes de fazer alguma coisa, antes de entrar em jogo, antes de entrar em entorpecentes, antes de entrar e dar o primeiro copo, que o primeiro copo vai levar para tudo, né? Porque esses quatro vícios, esses são os vícios, cara, que é como se fosse uma cadeia, né? Começa com a bebida, depois com entorpecente, depois com jogos, depois vai com mulheres erradas, enfim. Então tenham cuidado. Falando para vocês, um homem de 36 anos, daqui a 4 anos é quarentão, 4 décadas vivida, vive muita coisa, já vivi tanta coisa, mano, tanta coisa que vocês não têm noção. Já vi como é a noite, já sei como é, conheço pessoas, a gente às vezes só o feeling, a gente já vê pela como é a pessoa, pela forma dela se expressar, dela agir. Então é isso. Queria saber de vocês o que é que vocês acham sobre isso. Queria que vocês comentassem as suas experiências. Eu ia ficar muito feliz se vocês pudessem comentar. Então é isso. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. Forte abraço.